Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que faz de você mais um dos nossos campeões. Com certeza, galera. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje vamos falar sobre os números racionais, gente. E aí, falar sobre números racionais engloba falarmos sobre o conjunto dos números racionais, mas especificamente na aula de hoje sobre os números decimais, porque a gente vai ter num outro momento uma aula especial voltada somente ao estudo da fração, que também são números racionais, só que é um estudo à parte dado a, digamos assim, a intensa forma como é cobrada nos concursos. Então, nós vamos dar um trato especial à parte de fração. Então, na aula de hoje, números racionais, nós vamos falar mais especificamente dos decimais. Tranquilo? Então, vem comigo, galera. Olha só o que nós temos aqui. Conjunto dos números racionais, as suas propriedades, e vamos falar também das operações com números racionais. Beleza? Números racionais, professor, o que é isso? Bom, historicamente, nós temos o seguinte, como eu já havia dito no conjunto de números inteiros, todos os números surgiram dado o quê? Dado uma necessidade do homem. Então, ele teve uma situação onde ele tinha que repartir algo e esse algo não dava um valor inteiro. Dava um valor que exigia uma parte decimal acrescida. E agora? Como representar? Dividir 4 entre duas pessoas era tranquilo, dava 2 para um, 2 para outro. Mas como dividir 5 entre duas pessoas? Aí não é possível, não dá um número inteiro. E aí houve-se a necessidade, então, de criar um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais. É o número que admite essa parte decimal, né? Onde o resultado, nesse exemplo que eu dei, seria 2,5. Então, ele admite partes decimais, valores não inteiros. Então, o número racional ele vai ser definido como sendo o quê? Todos os valores que possam ser representados na forma de fração são chamados de racionais. Então, eu tenho aqui dois valores A e B, na condição de que B não seja nulo, porque eu não posso ter um denominador zero, né? O número racional é o quociente, é o resultado dessa divisão aí de A por B. Então, todo número que pode ser representado como uma fração de um valor sobre o outro, ele é chamado de número racional. Então, 2/3, 6, menos 3/5, 87 sobre 95, 17. Isso aqui são exemplos de números racionais. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas o 6 aí, ele não está escrito na forma de fração. De fato, não está. Mas todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. Por exemplo, o 6. Eu posso escrever assim, ó. 6 sobre 1. Não é uma fração? 1 embaixo. Ah, só que o 1 não precisa representar, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Exato. Então, todo número inteiro pode ser escrito nesse formato, que não altera. Ou eu poderia colocar assim também, ó, 12 sobre 2. Isso aqui é igual a 6. É uma forma de representar o 6. Tranquilo também. Beleza? Então, todo número inteiro ele pode ser representado na forma de fração. Por isso que todo número inteiro é racional. Tranquilo? Então, repetindo, números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tipo A sobre B, onde o B não pode ser zero. Existem algumas outras observações também que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, só para daqui a pouco eu vou detalhar mais essa definição de racionais, elencando exatamente em que situação isso é admissível, que tem alguns casos que não é admissível. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 3 conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros e aí agora os racionais. Nós vimos no estudo dos inteiros que tudo que é natural é inteiro. Tá? Foi o primeiro conjunto que a gente aprendeu.
Tudo que é natural é inteiro e tudo que é inteiro é racional. Observe que os racionais são maiores que os inteiros. Por quê? Existe nesse meio aqui valores que não são inteiros, mas são racionais, ok? Então, o conjunto dos racionais envolve tudo que é natural e tudo que é inteiro também. Beleza. Existem subconjuntos de quê? O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto que contém partes dos elementos de um conjunto de referência, de um conjunto principal, que no nosso caso aqui é o conjunto Q, que é chamado de conjunto dos racionais. Então, qualquer outro conjunto que contenha parte desses elementos é chamado de subconjunto de Q. Os mais comuns são esses. Quando aparece o asterisco, quer dizer que o zero está excluído, não tem o zero. Eu posso chamar de Q+, ou seja, os racionais não negativos, ou seja, os positivos. Se não aparecer o asterisco, o zero está dentro. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. O Q-, que é o conjunto dos racionais não positivos, ou seja, racionais negativos, a mesma observação. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. Se não aparecer, o zero está dentro. Que é esse caso aqui agora, ó, com o asterisco e com o asterisco. Beleza? Esses são os mais comuns subconjuntos de Q. Reta numerada. Outra coisa que a gente tem que estar atento. Como que eu represento na reta os números racionais? Aonde que eles estão? Lembram do estudo dos inteiros? A gente tinha uma reta e eu tinha um ponto de partida, que é chamado de ponto de origem. No nosso caso aqui, o zero. O mesmo raciocínio. À direita do zero estará os valores positivos, à esquerda os negativos. Então eu coloquei aqui algumas representações. Primeiro eu coloquei o inteiro 1 aqui, só que entre o 0 e 1 existe vários racionais, tá? Existem vários números entre 0 e 1 aqui que podem ser representados. Eu representei aqui o 1 sobre 3, certo? Coloquei aqui 5 sobre 4, que vai dar 1,25, 7 sobre 2, já vai dar 3,5. Então, eles estão presentes na reta do lado positivo. Do lado negativo, à esquerda, a mesma situação, só que agora juntamente com o sinal de menos, para indicar que é um número negativo e está à esquerda da reta numérica. Então, esse sinal de mais e menos é para indicar direita e esquerda. Tranquilo? Beleza. Entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. Gente, infinitos. O número é infinito. Por quê? O número decimal, a parte decimal, ela é infinita, ela vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho 0,1, eu tenho 0,11, eu tenho 0,111, e assim ele vai cada vez mais diminuindo, 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 diminuindo. Então, eu tenho como tanto aumentar quanto diminuir um número decimal. Beleza? Então, existem infinitos valores, ok? Nós não precisamos e nem temos como conhecer todos, mas a gente entende que infinito é infinito, né? Então, vamos lá. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Esse foi o conceito inicial que nós passamos. Agora, veja bem, eu vou dar aqui algumas outras definições também com relação a isso. Então, nós temos que se ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Todo número inteiro é um número racional. Nós já vimos isso. Todo inteiro pode ser representado na forma de fração. Beleza. Agora, toda dízima periódica é um número racional. Veja bem, vamos entender o que é isso. Dízima periódica. A palavra dízima quer dizer um número decimal infinito. Isso que é dízima, é um decimal infinito. Agora, esse decimal infinito, ele pode ser periódico ou pode ser não periódico. Quando que ele será periódico? Quando houver uma repetição de valores. Aí eu tenho uma dízima periódica, ela se repete de período a período.
E quando que ela é não periódica? Quando surge uma série de números alternados, sem uma sequência lógica, sem uma repetição, sem nada disso. Vem um valor, depois vem outro, depois vem outro, aí vem um outro e não tem nada a ver uma sequência. Então a gente diz que ela é não periódica, ok? Então, as dízimas que forem periódicas são ditas como números racionais. Somente as periódicas, as não periódicas não. Beleza? E aí, nós temos também todo decimal finito ou exato. Exato ou finito, tá? Como assim, professor, um decimal finito? Por exemplo, aqui, ó, 13,75. Ele para aqui. Ele tem sua parte decimal, mas aqui não tem mais uma sequência de valores. Depois do 5 não existe mais nenhum. Então esse decimal aqui, ele é um decimal finito. Eu só tenho 2 casas decimais e acaba. Ele não tem mais continuidade. Beleza? Então todo decimal finito, ele é chamado, ele faz parte do conjunto dos números racionais, beleza? Decimal finito. Agora, se ele fosse infinito, aí ele seria uma dízima. Aí entra no caso anterior. Se for uma periódica, é racional. Se for não periódica, não é racional. Se repetir, racional. Se for números alternados, não é racional. Beleza? Entendido? São os 3 casos que se enquadram aí em números racionais. Beleza. Falando agora especificamente de dízima, nós temos o seguinte, ó. Já vimos que dízima periódica são números que se repetem, né? A parte decimal começa a repetir. Então, exemplos aqui de dízimas periódicas, né? Ó, 0,25, 25, 25, 25, olha só, é uma dízima periódica. Depois da vírgula, começa a repetir, ó. 25, 25, 25, 25, 25. Qual é o próximo? 25. E o próximo? 25. Outro exemplo. 8,533333333, dízima periódica. 6,1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ah, professor, beleza, entendi. Mas observem que uma dízima, mesmo sendo periódica, ela pode conter uma parte não periódica. O que é essa parte não periódica? É a parte que não se repete. No caso aqui, 1, 2. Nesse caso aqui, o 5. E nesse caso aqui, não tem parte não periódica. Só existe parte periódica. Porque a partir da vírgula, ela já começa a se repetir imediatamente. Na letra B, depois da vírgula, eu tenho 5, que não se repete. Ele começa a repetir depois do 3. Então, esse 5 é chamado de parte não periódica. No exemplo C, eu tenho o 1 e o 2, que é o que não se repete. Nesse caso, a parte não periódica é o 1 e o 2. E a parte periódica seria o 34, porque são os valores que se repetem. Beleza? Então, em uma dízima periódica, o algarismo ou algarismos que se repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. Qual é o período na letra A? 25. Período na letra B? 3. Período na letra C? 34. Tá? Que são os valores que se repetem. Beleza? Entendido o que quer dizer período, tá? E a parte não periódica, que não faz parte da repetição. Beleza. Bom, o que é importante a gente entender aqui? Primeiro que nós temos 2 tipos de dízimas, né? A gente tem as periódicas simples e nós temos as periódicas compostas. Quando que a dízima é chamada de periódica simples? E aqui, galera, eu chamo a atenção de vocês para prestar muita atenção nesse detalhe, porque isso aqui vai fazer muita diferença na hora de resolver os exercícios. Tem banca que explora, que pede para você encontrar a fração que gera uma dízima, que é chamado de geratriz, que é uma fração que gera aquele número decimal. E existe toda uma técnica, regras que a gente tem que tabular para encontrar essa fração geratriz. Então, se você entender bem aqui, você vai fazer com tranquilidade lá na frente. Quando que a dízima é simples?
A dízima ela é simples quando o período apresenta-se logo após a vírgula, imediatamente após a vírgula. Por exemplo, 0,37692, 37692. Observem que existe uma repetição de uma sequência numérica. 37692, isso aqui, ó, é o período. E observe que esse valor começa a se repetir. Depois 37692, 37692, 30 e assim sucessivamente. Então, o meu período é 37692. Outro exemplo. 0,66666. Observe que logo após a vírgula, já começa a ter valores que se repetem. 6, 6, 6, 6, 6, 6. O meu período é o 6. Beleza? Então, estou diante também de uma dízima periódica simples. Então, em outras palavras, a dízima é periódica simples quando logo após a vírgula, o valor que aparece, ele faz parte da sequência que se repete. Tranquilo? Que é chamado de período. Aí a dízima é chamada de periódica simples. Bom, uma outra situação, 0,93939393 e assim por diante. Observem que logo após a vírgula já começa a repetição. E a composta? Quando que ela é dita composta? Quando existir um número entre a vírgula e o período que não faz parte dessa repetição. Então, agora, a repetição não vai acontecer imediatamente após a vírgula. Poderá existir um, dois ou mais valores que não fazem parte dessa repetição, que são chamados de valores não periódicos, porque eles não fazem parte da repetição, tá? Toda vez que eu tiver uma situação dessa, a minha dízima ela é chamada de composta. Observem aqui, ó, 0,977777. Quem é o meu período aqui? É o 7. Período é o valor que se repete, 7777. Qual é a parte não periódica? É os valores que não se repetem, que está localizado entre o período e a vírgula. No caso aqui, o 9. Então, 9 é a parte não periódica, beleza? A minha parte não periódica, ela pode ser composta por um algarismo, por 2 algarismos, por 3. Então, ela pode ter mais de um elemento. Nesse caso, só tem um, tá? Olha só esse outro exemplo. 0,97222222. Meu período. A parte que se repete é o 2, 2, 2, 2, 2. A parte não periódica, que não se repete, é o 97 e está localizado entre o período, que é o 2, e a vírgula. Tranquilo? Nesse caso, ele é constituído por 2 algarismos. Nesse caso, por 1, nesse caso, por 2. Tá? Um outro exemplo, 0,83333. Então, observe que o meu período é o 3, que é o valor que se repete, e o não periódico é o 8, porque ele está localizado entre o 3 e a vírgula. Essa é a parte não periódica. Eu quero chamar a atenção de vocês no sentido de quem é a parte não periódica e quantos algarismos tem a parte não periódica. Aqui a parte não periódica é o 8 e é constituída por um único algarismo não periódico. Aqui a parte não periódica é o 97 e é constituída por 2 algarismos. Ok? É importante a gente entender qual é e quantos algarismos constitui essa parte não periódica. Porque é com base nessa observação é que a gente vai fazer o encontrar a geratriz que determina essa dízima periódica. Fração geratriz ou simplesmente geratriz é uma fração na qual resulta essa dízima periódica. Então, 44 sobre 45 é chamado de fração geratriz, porque o resultado dessa divisão gera essa dízima periódica. 35 dividido por 36 gera essa dízima. Então, isso aqui é uma fração geratriz ou simplesmente geratriz, ok? Bom, vamos lá então falando agora sobre essa geratriz. Geratriz de uma dízima periódica. Galera, existe uma regra para fazer isso que ela é um tanto complexa
Assim, a gente observa que toda vez que estuda isso, os alunos têm muita dificuldade em resolver. Mas aqui na LAC... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós da LAC Concursos temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na LAC Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na LAC Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.